Como vai, irmão Rubens? Eu sou um servo do Senhor chamado Flávio, ou pastor Flávio, e eu quero dizer que eu sou muito seu fã. Eu já vi praticamente todos os seus vídeos. Muitas vezes, nas madrugadas ou na noite, eu estou lá estudando as Escrituras, e muitas vezes eu paro e passo a assistir os seus vídeos. Eu quero te dar os parabéns. Você foi o primeiro brasileiro que eu conheço, que trouxe assuntos importantes, que está totalmente contra, ou batendo de frente contra uma mentira generalizada. Eu sou professor da escola pública do estado de São Paulo, e alguns dos seus vídeos eu passei para os meus alunos, como, por exemplo, a questão da televisão que ela faz, o futebol, a política, tudo isso que nós sabemos, né? E você tem explicado muito bem. Mas, humildemente, Rubens, eu gostaria de falar sobre um ponto aqui da Bíblia Sagrada contigo. Eu respeito muito a opinião contrária e eu acho que é importante isso porque é um exercício de desenvolvimento. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, Rubens, lá no livro de Hebreus, e analisasse junto comigo essa passagem. Antes disso, eu quero contar uma história. Eu tenho um irmão que ele é testemunha de Jeová. E para um testemunha de Jeová, não existe milagres. Não há mais milagres. Uma igreja não pode, ou um grupo de pessoas orando, ou uma oração não vai alterar em nada o que Deus vai fazer. Para os testemunhas de Jeová, os milagres eles foram só até a época de Cristo, para que servissem de sinais, para mostrar que aquele era o Salvador. E certa vez eu estava lendo com meu irmão o livro de Tiago, no capítulo 5 de Tiago. E aqui no finalzinho do capítulo 5 de Tiago, fala bem assim, no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo. Está alguém doente? Chame os servos, chame os anciões. E esses vão fazer uma unção nessa pessoa doente com óleo. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tanto na parte espiritual como na parte física, o texto ele fala aqui, na questão de uma pessoa se levantar. Está doente, está acamado, levanta-se. E na questão espiritual também. Neste mesmo texto, este irmão que é testemunha de Jeová disse para mim, olha, aí está falando das questões apenas de conduta ou de comportamento na igreja. Que o irmão tem que ir até o outro e ajudar se o irmão estiver deprimido, se o irmão estiver triste. Não é uma questão de cura. Mas o texto, ele fala sobre cura. Está alguém doente? Chame os presbíteros, os anciões da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Veja só, esse meu irmão falou que apenas era uma questão de emocional aqui, mas aqui fala sobre pessoas doentes. E a doença não é curada com... A questão emocional não é curada com óleo. Você pode conversar com uma pessoa, ela sentir melhor. E mesmo porque a pessoa doente, ela está acamada. Porque, Rubens, é uma falha querer generalizar uma carta. O assunto, no total, ele pode ser diverso. Ele pode ser diversos pontos que você pode tratar numa carta. Ali, Paulo estava falando sobre a questão da lei, sobre a graça, mas também ele estava dando uma admoestação para que os cristãos pudessem continuar unindo-se ali, congregando. Rubens, com todo o respeito, vamos analisar aqui esse texto de Hebreus, capítulo 11. A Bíblia inteira fala sobre a palavra igreja, eclésia, união de pessoas. A Bíblia inteira fala sobre isso no Novo Testamento. Segundo, aqui em Hebreus, capítulo 11, realmente Paulo está falando sobre a questão da lei, e ele, como carta, ele cita vários pontos diferentes. Ele não está falando sobre apenas um ponto. E nem também ele está falando apenas
2 ou 3 pontos. Ele fala sobre várias questões aqui. Em Hebreus capítulo 10 aqui, ele vai falar sobre a questão da lei, ele vai falar sobre o próprio Cristo, né? Tudo isso foi muito bem dito, né? Só que aí quando chega no versículo 20, 22 ali, começa a falar, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Cristo morre na cruz, quando ele é crucificado, o véu se abre. E a partir de agora, você, qualquer um que clama o nome de Cristo, não precisa mais de um sumo sacerdote para que seja nosso intermediário. Jesus passa a ser o sumo sacerdote, como diz em Hebreus capítulo 7 ali. E aí continua, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, sem dar chance para o erro. Guardemos. Ele está usando, Paulo aqui está falando no plural. Se ele está falando no plural, é porque ele está dirigindo essa carta a um grupo de pessoas. É por isso que chama-se carta aos Hebreus. E se é um grupo, é uma igreja, Rubens. Agora, aonde esse povo se reunia para cultuar ou aprender sobre os ensinamentos de Jesus, isso nós não sabemos exatamente. Talvez fosse nas casas, talvez nos templos. Eu creio que não seria nos templos, porque nós sabemos que a elite dominante ali, religiosa, perseguia os cristãos. Então eles se reuniam juntos ali em algum lugar. Mas era uma carta mandada a um grupo de pessoas. Quando ele fala, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aí ele fala aqui, consideremos-nos também, olha, também eu quero que vocês façam isso, uns aos outros, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Muitas pessoas tentam ou pensam em cultuar a Deus sozinho. Eu sirvo a Deus do meu jeito, em minha casa. É muito fácil você servir a Deus só, porque você não nega você. O ser humano, ele não deixa ele sair andando na rua, porque ele está dentro dele. É impossível você se separar de você. Você é uma pessoa. Mas Jesus, ou o Evangelho em si, ele sempre fala na questão do conjunto. Quando ele fala, onde houver 2 ou 3, ali eu estarei, é um conjunto, é um grupo de pessoas, 2 pessoas. Ou seja, Cristo não falou, se você estiver sozinho, eu estarei. Eu creio que a oração sozinha, Deus responde. Mas a necessidade de estarmos juntos é justamente para isso, para estimularmos uns aos outros. Eu vou me estimular sozinho. Beleza, você pode ler a Bíblia, você pode orar. Bacana, você pode pedir revelação de Deus, como fala em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas é muito fácil você seguir sozinho. O bom é seguir acompanhado. Por quê? Porque acompanhado você vai ter divergência, você vai ter como ajudar alguém, porque todo mundo se alimenta. Eu quero ver dar o alimento para o próximo. E é por isso que ele fala embaixo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. É necessário estarmos juntos. A Bíblia de Jerusalém, ela usa esse termo aqui, velemos uns pelos outros. E lá no versículo 25, não deixemos as nossas assembleias, como alguns costumam. A Bíblia de Jerusalém usa esse termo. Não deixemos as nossas assembleias. O que é uma assembleia? Uma união de pessoas questionando, estudando, analisando pontos ali, como fala no livro de Atos, capítulo 2, que havia comunhão do partir do pão, a união da doutrina, ou melhor, a união dos apóstolos ensinando a doutrina. E todos estavam juntos ali, de casa em casa, partindo o pão. A Bíblia judaica completa já diz assim, não negligenciemos nossas reuniões congregacionais. Usa até um termo um pouco mais complicado. Não negligenciemos as nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. E a Bíblia, palavra-chave, que é uma Bíblia que foi um rabi, que me orientou a comprá-la, que ela vem em grego e em hebraico, lá na página
2206, ele vai explicar esse termo de união ou de congregação como união de pessoas, grupo de pessoas reunidas, né? Ou seja, aí não está falando que é lei e graça, nada a ver, porque a lei e a graça é totalmente oposta. Aí Paulo, por isso que ele fala assim, ó, consideremos-nos também uns aos outros. Ou seja, olha, esta casa, ela tem piscina, ela tem 3 quartos, também ela tem 2 garagens. Eu estou fazendo um adicional ali nessa oração. Eu não estou comparando, olha, também é isso. Por exemplo, o seu chefe, o seu patrão fala, olha, você vai trabalhar de sábado e domingo, e também eu quero que você venha aos feriados. Ou seja, além disso, tem mais isso. Também, também. Ok? Vai no Wikipédia, veja o que significa também. Como também assim eu quero. Ou seja, é uma continuação entrando em um outro ponto. Não está fazendo uma comparação. Ele está entrando em um outro ponto, mesmo porque se é uma carta, ele tem que falar todos os pontos ali, porque ele não pode estar pessoal. É possível o cristão se estimular só? É até possível. Mas é por isso que é necessário que haja mais de uma pessoa. É melhor que sejam 2 ou 3, porque se um cair, quem vai levantar? Não é isso que a palavra diz? E Jesus mandou de 2 em 2, pregando a palavra de Deus. E aqui fala, não deixemos de congregar-nos. Esse congregar-nos é partilhar, é fazer assembleia, é reunir. Agora, para reunir tem que ser pessoas. Eu não posso reunir comigo mesmo, eu já estou lá. Tá bom, Rubens? Então, ali na parte quando você falou sobre que isso era uma comparação, não, essa passagem aqui, ele está falando sobre a questão de reunir. Eu sou contra o que está havendo aí realmente nessas igrejas, são lobos para mim. Eu sou contra o dízimo. Eu prego contra o dízimo, eu prego contra, inclusive, essa questão de cair no Espírito Santo. Tem um vídeo na internet aí que explica sobre isso, na Bíblia. Cair, falar línguas estranhas, isso aí, meu amigo, é pataquada. Só que eu não posso também deixar de anunciar o que está correto dentro da palavra de Deus. Porque se eu falar que isso aqui não consta, meu amigo, é uma boa passagem da Bíblia que estimula a união de pessoas. Se eu tirar isso aqui fora, realmente, se não tivesse esse pedaço, daria até para entender a continuação, quando ele fala sobre a questão da lei. Mas esse pedacinho também eu gostaria que fizesse isso. Por exemplo, manda alguém no mercado e fala, olha, você vai no mercado, faça as compras. Também, quando você sair de lá, eu quero que você passe na farmácia. Entendeu? É uma continuação. Está entendendo, meu amado? Eu vejo dessa forma. É isso que a passagem me diz, mesmo porque são 2 pontos, aqui, 2 parágrafos. Primeiro ele fala, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular ao amor e às boas obras. Para eu praticar o amor, eu tenho que estar acompanhado de alguém. Ou as boas obras, tem que servir alguém. Depois ele fala, não deixemos de congregar-nos. Ou seja, a união é para isso. Muito obrigado, Rubens. Eu quero deixar uma escritura para terminar e um agradecimento. Essa escritura também está em Hebreus. E diz assim, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficardes esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Rubens, tudo o que nós fazemos, nós prestaremos conta. E eu creio que esse trabalho que você tem colocado na internet tem mudado a vida de muitas pessoas, ajudado a vida de muitas pessoas. E eu digo sim, que existem cristãos, existem pastores exemplares, maravilhosos nesse mundo. Existem pessoas que servem, como fala em Efésios ali, né, na organização, Efésios capítulo 3, capítulo 2, sobre a fundação da igreja e a organização do corpo de Cristo, para que nós pudéssemos ser aprimorados. Você, da sua forma, do seu jeito, que Deus te colocou, tem feito muitos cristãos abrirem a mente, porque o pastor é o Cristo, como fala em João capítulo 10. O verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Mas a Bíblia também fala que ele deixou alguns para pastores, para evangelistas, para mestres, diáconos. Sabemos que essas palavras são gregas. No fundo, somos todos servos uns dos outros. E eu quero te agradecer, do servo Flávio aqui, ao servo Rubens, que continue, meu amado, a trazer a palavra, o conhecimento e abrir a mente das pessoas. Mas eu peço a você também que não generalize
Não generalize. Eu não posso deixar aqui o endereço da igreja, mas vou deixar o e-mail. Porque o que eu prego, e antes de conhecer você, é contra essa bagunça que existe. Mas, muito obrigado, que Deus o abençoe. Fique com Deus, Rubens.